Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre os impactos e reflexos dos pagamentos por fora. Então, estaremos falando um pouco sobre esta postura ilegal do empregador e quais os impactos prejudiciais ao empregado. Boa noite, Supremo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cacá. Vocês que estão entrando, permaneçam que já vamos abordar o tema aqui. Então, para quem já trabalhou ou trabalha em CLT, há um diferencial aqui sobre o salário e remuneração. Salário é toda a retribuição paga pelo empregador ao empregado pelos seus serviços prestados. E a remuneração é todo conjunto de vantagens, englobando adicionais, gorjetas, comissões. Então hoje a gente aqui na prática no escritório vivenciam diversos casos a qual o empregador, com a finalidade de reduzir a sua folha de pagamento, faz parte do pagamento salarial por fora. Então, ou ele só paga por fora, ou às vezes ele coloca algum título. Exemplo, remuneração de comissão, produção. Então, nos casos, por exemplo, de construção civil, acontece bastante daqueles empregados que trabalham por produção. Então, o empregador coloca só no seu holerite um salário base, mas na prática ele paga outro. Ou seja, coloca um X no holerite, no contra-cheque, e na prática ele paga Y, ou seja, bem superior ao informado no holerite. Então, isso é uma prática ilegal que é adotada por vários empregadores em vários setores, Então, com essa manobra aí, a finalidade no caso do empregador é cortar gastos, diminuir a folha de pagamento. E então, a gente conseguindo distinguir aí no caso salário e remuneração, a gente passa para o próximo passo, que são as verbas que integram o salário, que integram a remuneração para os fins dos cálculos de verbas contratuais e rescisórias. Então, quais seriam os impactos na prática aí dessas verbas, desse adicional que não é incluso no holerite, que é pago por fora? Então, os impactos diretos. Boa noite, quem entrou agora, Thaís, Jô, Vivian, boa noite a todos. Para vocês que entraram agora, só recapitulando, hoje estamos abordando um pouco sobre o pagamento por fora. Já falei um pouco de remuneração, que são todos aqueles adicionais, gratificações que engloba o salário, que no caso gorjetas, produção, adicionais. Tudo isso deve formar uma base de cálculo para refletir no seu FGTS, nas suas férias, 13º salário, entrando na parte de rescisão, aviso prévio, fundo de garantia mais multa de 40%. Então, quando a gente fala de remuneração, deve-se entender que todas essas verbas refletem
nesses direitos que eu acabei de expor aqui. E hoje, por incrível que pareça, mesmo após vários mecanismos aí para desonerar a folha de pagamento dos empregadores, eles ainda pagam alguns adicionais por fora. Então acontece bastante hoje do empregador, no caso, colocar no Olerite um salário Y e na prática é totalmente contrário. Então, um exemplo, um funcionário que recebe 5 mil e o patrão dele coloca 2 mil no Olerite e paga 3 mil por fora. Por que ele faz isso? Para não refletir nas as outras contribuições, no caso INSS, tributos fiscais. Então, essa prática, caso realmente a pessoa esteja sofrendo ou estando nesse vício, está totalmente prejudicado. Por quê? Porque o patrão ele deixa de informar o salário real que ele recebe. Então, às vezes é uma comissão, às vezes é uma gorjeta, ou às vezes é só salário mesmo. Ele combina um salário determinado e informa somente em seu Olerite uma base que é totalmente diversa da realidade. Ou seja, até 50% ou 30%. Então, acontece bastante na prática. E quais seriam os prejuízos para este empregado que hoje tem parte do seu salário ou algum adicional da sua remuneração pago por fora? Ele vai ter os impactos diretamente no seu fundo de garantia, ou seja, aquele valor que é pago por fora não entra na base do fundo de garantia. Ele não terá esse reflexo nas férias, mais 1/3, ou seja, se ele tem um salário total de 5 mil e em seu Olerite só é informado, no seu contra-cheque só é informado 2 mil, as suas férias está sendo calculado sobre esse 2 mil. Então, o impacto aí é imenso. Da mesma forma, é o 13º salário. Então, caso o empregador não informe corretamente o valor no contra-cheque, o valor total que recebe aquele empregado não terá como base no seu 13º esta remuneração. Então aqui eu estou trazendo os direitos básicos. Então estou trazendo fundo de garantia, estou trazendo férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, multa de 40%. Então, o prejuízo é grande. E depois que a gente conclui se realmente estamos ou não nesta situação, qual seria o meio adequado para o empregado, no caso, se socorrer do seu direito? No caso aqui é o judiciário. Por quê? Porque se este pagamento é feito por fora e ele consegue comprovar, que aqui a gente precisa de provas robustas. No caso, precisa-se de, ou se recebia em conta bancária, qual seria a prova? Extrato bancário. Se tem algum recibo, se no final do mês, por mais que ele pagava em mãos, pegava a assinatura daquele empregado em um recibo, aquele empregado tem aquele recibo como uma prova, caso ele ingresse com este processo. Ou não tendo não tendo depósito bancário, não tendo recibo, qual que seria a prova? Aí aqui teria que ser uma prova testemunhal. Então aqui aquele empregado ele precisa se socorrer de uma testemunha que vivenciou aquela prática, que via ou que recebia da mesma forma. Então ele precisa comprovar ao judiciário que havia esse pagamento por fora. Comprovando, aqui o juiz, no caso, condenará a empresa nas verbas que seria devida na época que não foi feito o recolhimento ou a informação correta
da remuneração. Então, o que seria calculado aqui nesses direitos, neste processo, né? Então, seria o FGTS mais 40%, férias, 13º, caso haja horas extras, será refeita essa base, porque foi informado à época o salário incorreto, ou seja, só o salário que fraudado no Olerite, né? Ou seja, que foi informado a menor. Então, só para dar um exemplo, eu até fiz um cálculo simples aqui. Um empregado que hoje, no caso, recebe R$1.000 por fora, independente se é por produção, se é só o salário mesmo que foi combinado e o patrão não quis informar tudo ali no seu Olerite. Então, com base em R$1.000 em um período de 1 ano, a gente chega-se aqui em torno de R$5.000. Por quê? Porque se a gente for calcular aqui, isso aqui tirando um exemplo, um empregado que trabalhou por 1 ano e foi dispensado. Então, no caso, deixou aqui o patrão, aqui o empregador, de contribuir aqui em suas férias R$1.333,33. Em 13º, deixou de contribuir, ou seja, o que deixou de contribuir é que eu falo que o empregado deixou de receber. Então, o empregado deixou de receber 1.333 de férias, deixou de receber 1.000 de 13º. No seu aviso prévio, deixou de ganhar R$1.000. E fora a questão aqui do fundo de garantia, porque o fundo de garantia, o que deixou de contribuir de fundo de garantia? Mais 1.344. Além disso, teria as diferenças nas suas parcelas de seguro-desemprego, porque se o patrão sempre informou uma remuneração abaixo do legal, abaixo do que foi combinado ou abaixo do que é na prática, aos órgãos públicos ele recebia aquela remuneração que está em seu Olerite. Então, as parcelas do seu seguro-desemprego será calculado com base naquele valor informado pelo empregador. Quais seriam os outros impactos? Teria um impacto também referente aos benefícios previdenciários. Por que eu falo isso? Porque caso o empregado tenha algum acidente ou durante o contrato precise de algum benefício previdenciário por incapacidade provisória ou permanente, será utilizada aquela base daquele salário. Então, impacta aqui também. Então, e se for um empregado que trabalhou diversos anos nessa empresa sempre dessa forma, sempre o patrão aqui, no caso, informando em seu Olerite um valor X, mas na prática é o dobro de X. Então, a sua aposentadoria será impactada diretamente aqui, porque será calculado com base na média das suas contribuições. Então, se sua contribuição era baixa, a aposentadoria dele vai ser baixa. Então, os impactos aqui são grandes para o empregado. Às vezes o empregado deixa de... tá pagando, por mais que não está constando aqui no Olerite, mas está pagando. Não, mas os impactos são grandes. E principalmente naqueles contratos que a gente vê que o empregado ficou muito tempo. Então, se realmente está vivenciando esta situação ou conhece, depois passa esse vídeo que vai ficar salvo, né, na nossa página, para a gente poder explicar e passar esse direito para ele também, porque são direitos que nem todo mundo tem conhecimento e não chega a todos os empregados que estão nessa situação. Então, hoje eu vejo na prática que muitos não sabem desse direito. Então, quando a gente pega, no caso, para analisar, a gente vê que está acontecendo isso. Então, eu vou dar como exemplo que acontece, que ainda acontece, infelizmente, em casos de construção civil. Hoje há empresas que adotam
a forma de remuneração por produção. Ou seja, aquele empregado, aquele pedreiro, ele recebe com base na produção dele. Então, é por metragem de reboco ou, no caso, a metragem do piso para um colocador. Então, às vezes, a empresa calcula sobre aquela produção, aquela metragem, mas em seu holerite não vai nem um terço daquela produção. No seu holerite, ele só coloca o salário base, o salário piso da categoria. Então, às vezes, o empregado está ali recebendo um piso de 1.700, mas na prática ele está ganhando 4, 5 mil. Então, a gente vê o tamanho do prejuízo que impacta aqui ao empregado que vivencia isso. Porque é 4 mil que ele vai deixar de ganhar nas suas férias, é 4 mil que ele vai deixar de ganhar no seu 13º, é 4 mil que não vai ser utilizado para base de fundo de garantia. Então, a gente somando isso daí mês a mês e ano a ano, soma-se um montante expressivo aqui para o empregado, que o empregado deixa de receber. Então, essa live é basicamente para eu deixar esse direito aí, no caso, escancarado, e que você entenda que não tem vantagem você receber pagamentos por fora, independente se está sendo hora extra por fora, se está sendo gorjeta, se está sendo comissão de vendas. Então, exija o seu direito, e caso não tenha acontecido ou não tenha a possibilidade de você conseguir ajustar com o seu empregador que toda a sua remuneração, toda a sua comissão, toda a sua gorjeta entre no seu holerite, caso você entre com o processo e você comprove, esse direito seu será resguardado e você receberá por todo esse período com juros e correção. Então, só reforçando aqui que para entrar com esse processo você precisa de provas, porque não é só alegações. Então aqui a gente precisa de um conjunto probatório, ou seja, de provas convincentes. Então a gente precisa de ou testemunha, recibos, contra-cheques com os valores. Então a gente precisa de um conjunto de provas. E isso tem que ser trabalhado com o advogado, precisa ser analisado realmente as provas que possuem. Agora, se for um empregador paga no banco, é fácil, porque o banco, ele, ainda mais hoje com o sistema digital, consegue puxar, acredito eu que até mais de 10 anos consiga puxar esses extratos aí. Tá, vamos lá para as perguntas e a gente vai concluindo. Tá bom. Foi perguntado aqui pra gente se cabe rescisão indireta. Rescisão indireta eu já tratei, eu sempre trato desse tema aí, que são direitos que o empregado não sabe, né? Que a rescisão indireta, no caso aqui, seria quando o empregador está cometendo alguma falta grave que impede a continuidade desse contrato de trabalho. Então, são várias faltas graves, né? Então, aí cada caso é um caso. Aí ele perguntou se cabe aqui. Com certeza já acompanha a gente sempre está falando de rescisão direta. E aqui cabe sim rescisão direta, porque está aferindo aí, no caso, a CLT, né? E a Constituição Federal, no seu artigo 7º, e a CLT no artigo 457, 458, se eu não estou enganado, que fala sobre a remuneração, tudo deve vir no holerite. Então, sim, ao meu ver, é uma falta grave, passível sim de rescisão indireta. Deixa eu ver uma próxima pergunta. Aqui o colega perguntou se prêmio é considerado pagamento por fora. Basicamente, a princípio, o prêmio não é considerado pagamento por fora, desde que se atinja a sua finalidade. Então, se realmente for um prêmio, o que é prêmio? É uma gratificação eventual por um trabalho excelente ou um trabalho em excelência. Então, isso é prêmio. O prêmio, a princípio, não integra.
Mas, caso seja utilizando só o nome prêmio, mas na prática não seja prêmio, aí a gente pode enquadrar como um pagamento por fora e incidir na remuneração. Deixa eu ver a próxima pergunta que veio aqui nos comentários. Supremo, já respondi. Como fazer prova dos pagamentos? Se for entrar com o processo, através de recibos, extratos bancários, testemunhas, até mesmo o WhatsApp, que hoje o WhatsApp é aceito como prova na justiça e na justiça do trabalho. O Supremo perguntou: até quanto tempo posso reclamar na justiça desses direitos? Aqui a gente tem dois prazos, né? O prazo de reclamar, no caso, ou seja, entrar com o processo, você pode entrar até 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Então, saiu. Até 2 anos você pode reclamar, pode entrar na justiça. E sobre os direitos, até quando você pode pedir, no caso aqui, a partir do momento que você entra com o processo, a lei só possibilita você pedir os direitos dos últimos 5 anos. Então, caso tenha passado de 5 anos, você vai conseguir pegar os últimos 5 a partir do momento que entra com o processo. Então, é por isso mesmo que eu estou deixando esse direito, caso alguém necessite, lembrando que só consegue os últimos 5 anos. Então, se a pessoa ficou 10 anos recebendo pagamento por fora, e cada ano perdendo 5 mil, 6 mil, o que for, quando entrar com processo, tem como chorar nem reclamar com o advogado, porque é a lei. Você só vai conseguir pegar os últimos 5 anos. Beleza? Acabaram as perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu já posso encerrar. Boa noite, Joana, que entrou por último. Eduardo, Rosimeire, Thalia, João. Vocês conseguiram me ouvir? Chegou a mensagem para vocês? Manda um joinha aí, manda uma palminha se vocês estão gostando, gostaram. Quero ver vocês interagindo na próxima live, hein? Lembrando que sexta-feira é dia 6. Sexta-feira a gente estarei em mais uma live. E sexta-feira estarei falando sobre um assunto muito importante para quem trabalha terceirizado, para quem presta serviço em contrato terceirizado. Então é muito importante a próxima live também de sexta-feira. Estarei com a participação do Dr. Jorge. A gente vai abordar um pouco sobre a terceirização, quais os impactos e a responsabilidade daquela empresa tomadora que contrata, no caso a terceirizada, para seu empregado. Então, sexta-feira, dia 6/8, não percam. Segue, se tem algum amigo que não segue, compartilha com o amigo. Aciona o sininho, porque quando a gente estiver mandando alguma coisa nova, já vai chegar direto nas suas notificações. Obrigado, Thaís. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, que curtiram. Estaremos sempre passando informações, direitos. Eu estou sempre respondendo as dúvidas no direct, mas de preferência a gente responde mais pelo WhatsApp, mas mesmo assim a gente está respondendo pelo direct todo mundo, tá? Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. E quero agradecer a todos e fiquem com Deus. Tenham um bom fim de noite e até a próxima sexta. Tchau.